discussão interna, processo está na moda no Vasco. Queria que você analisasse esse ano do Vasco até aqui, hoje é 1º de junho, a gente não sabe o resultado. Pra galera que acompanha a gente no futuro, a gente não sabe o resultado do clássico dos milhões da segunda, mas hoje é 1º de junho, quase metade do ano aí. O que dá pra tirar desse ano do Vasco até aqui? Vasco SAF, Vasco em novos tempos. Qual é a sua análise? JP, o Vasco ainda procura um caminho. O Vasco passou 20 anos no barato. O Vasco passou 20 anos sob a orientação, sob o comando de um dirigente que tem um estilo muito particular, muito pessoal, um jeito muito próprio, que tinha um jeito muito próprio de conduzir as questões. Era um profundo conhecedor do clube. Um ditador. Não se fazia nada no clube que não tivesse conhecimento dele. Tinha um domínio amplo sobre as questões que envolvem a administração de um clube, em todos os seus aspectos, financeiro, logístico, esportivo, tributário, na área do direito esportivo. Então, enfim, o Vasco era do Eurico Miranda. O Vasco tinha o jeito e a cara do Eurico Miranda. Esse processo de retomada do Vasco, de reconstrução do Vasco ou de construção de um novo Vasco, não é fácil, leva tempo. O Roberto, na primeira gestão dele, com o Mandarino, o Vasco foi o primeiro clube a criar, a profissionalizar os seus setores, a profissionalizar o seu futebol. Os clubes tinham um gerente de futebol. Era um vice-presidente de futebol e gerente de futebol. O Vasco foi o primeiro clube a entregar, o primeiro clube aqui do Rio, a entregar o futebol na mão de um executivo. Foi o Rodrigo Caetano. O Vasco, nessa época, em 2009, o Vasco privatizou algumas pastas. A pasta de finanças, a pasta jurídica, a pasta administrativa e a pasta do futebol. Então o Vasco começou a funcionar como se fosse um clube empresa. E o Vasco só não conseguiu avanços maiores porque tinha que conviver com esse jeito do Eurico Miranda, os reféns do Eurico Miranda. O Vasco, essa administração do Roberto, nos primeiros anos, teve muita dificuldade para caminhar porque os próprios funcionários do clube, e eram muitos, se viam reféns. Síndrome de Estocolmo. Eles se viam reféns do sequestrador. Eles gostavam do jeito do Eurico, paternalista, de tratar o funcionário, não sei o quê, ainda que não tivesse um plano de carreira, ainda que não tivesse um plano de saúde, enfim, porque eram funcionários muito, muito antigos. Então, isso tudo é um modelo que leva tempo de você incutir. Na gestão, você incutir um novo jeito de administrar. Então, não é fácil. Eu entendo que não é fácil, que não seja fácil. Porém, acontece o seguinte, tem nesse meio, no meio disso tudo aí, um negócio chamado futebol. Futebol. O torcedor é aquele que pede responsabilidade nas contas do clube, desde que o clube dele não seja rebaixado. O torcedor é aquele que defende uma gestão profissional, desde que o treinador dele não perca 3 jogos seguidos. Porque se perder 3 jogos seguidos, ele tem que mandar embora porque o treinador é uma merda. E é difícil, realmente. É difícil, realmente. É difícil. Então, assim, o que eu acho, o Vasco está com um modelo que o futebol está entregue na mão de investidores americanos.
que não tem a cultura do futebol. O americano, por mais que tenha avançado, o americano em si, ele não entende como é que as pessoas podem gostar de um esporte que você paga caro, chega lá não tem gol, acaba 0-0, entendeu? Ele não entende isso. Agora ele está entendendo mais, evidente, mas é difícil para ele. Então, mas eles veem tudo como negócio, isso aí tem que funcionar, tem que fazer dinheiro. Então, assim, o Vasco estava numa situação que não cabia mais discutir se deveria ou não deveria virar SAF. Isso não existe, essa discussão não existe. Deveria sim, tinha que virar sim e pronto, acabou. Porque senão ia fechar as portas. Não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Eram os funcionários que compravam papel higiênico para o clube. Faziam vaquinha. O Vasco treinava num CT lá, improvisado. Quando a peça quebrava lá, se você mandasse para São Januário, para o departamento de manutenção de serviço, era para consertar, levava 1 mês, 2 meses, porque não tinha dinheiro. O treinador ia cobrar, meu amigo, tá parado, não tem dinheiro para consertar. Então, o que faziam os treinadores? Consertavam. Com que dinheiro? Com seu próprio dinheiro. O que fez o Vanderlei para o Vasco não cair em 2018? Vanderlei, não foi em 2019? 19. O que fez o Vanderlei? O Vanderlei assumiu, o Vasco treinava lá naquele CT das Vargens, que falava, e o Vanderlei assumiu ali o controle da pasta CT das Vargens. Quem mandava no futebol era o Vanderlei, ele era o gerente. Com alguns outros colaboradores. Então, assim, o relógio, o frequencímetro, quem conseguiu foi o Daniel Gonçalves, que hoje é fisiologista do Palmeiras. Com um fornecedor, o Daniel empenhou o nome dele para o Vasco fazer um contrato para pagar mensalmente para o uso daqueles relógios. Evidentemente, o Vasco atrasou, não pagou, pagou depois, pagou na justiça, sei lá o quê. Enfim. Mas era assim que o Vasco funcionava. Então, o Vasco de fora para dentro tem um tamanho, de dentro para fora ele tem outro tamanho. Quem está lá dentro sabe que não tinha jeito, não tinha mais jeito. Então, fez esse processo. Beleza. Agora vamos caminhar nesse processo. Vai errar. Vai dar cabeçada. E aí não é só o Vasco, é o Bahia, é o Cruzeiro, entendeu? Vai caminhar com a força da torcida, com a mística da camisa, com o conhecimento de quem está ali fazendo o processo no dia a dia. E esses profissionais também vão errar. Qual é a chance desse caminho ser percorrido no menor tempo possível? É você ter nos cargos chaves os melhores profissionais possíveis. Aí você entra no futebol. Eu não vou nem discutir o CEO, o Luiz Melo, porque me parece ser um cara preparado, tudo que eu apurei, é um cara preparado, estudioso, com experiência em várias camadas de gestão esportiva. Então, é um cara... Problemas políticos à parte dentro do clube, comportamento à parte desse profissional, quando ainda era funcionário do Vasco, isso é uma outra discussão, mas ele tem capacidade. Tá bom, vamos para o futebol. O Paulo Brax é o melhor nome? Não é o melhor nome. Não é o melhor nome. O Paulo Brax tem tamanho para a missão que foi entregue a ele? Não tem tamanho. Mas o Paulo Brax pode vir a fazer um bom trabalho no Vasco? Pode. Porque é sério. Um advogado esportivo de família que tem história no direito e ele é um cara estudioso, empenhado. É um cara que fez um bom trabalho no América Mineiro, onde a cobrança é muito diferente da cobrança do Vasco, onde o peso que ele vai carregar nas costas, que ele carregou nas costas, é muito menor do que o peso que ele carrega no Vasco. Saiu dali do Grêmio, saiu do América, foi pro Inter, não fez um bom trabalho no Inter. Teve problemas. Pecou por omissão? Não. Contratou o Miguel Ángel, contratou o outro menino... Cudê. Não, o Cudê não. O Cudê não foi ele, não. O Cudê foi com o Rodrigo. Ele contratou o
Me fugiu o nome dele, tá com o nome dele aqui agora. Tá lá agora, humano. Humano? Não. É argentino também. Enfim. Eu sei de quem você tá falando, eu tô tentando lembrar. Me fugiu o nome dele aqui agora. Mas ele não andou, o futebol não andou. E pior, porque aí... Eu sei quem é, o Cacique. Cacique Medina. Cacique Medina. O futebol não andou, não foi por culpa dele, foi pelo processo que foi criado lá no Internacional. Por quê? Porque teve mudança de gestão e o presidente que entrou, que era um vice da gestão anterior, desfez tudo o que tinha sido feito. Tirou o Rodrigo Caetano, botou o Paulo Brax. Tirou o Abel, botou o Miguel Ángel. Modificou a estrutura de comando do clube, que passou a ser o vice de futebol, passou a ter uma postura mais forte do que tinha com o Rodrigo. Porque pela própria natureza, pela própria circunstância do Paulo Brax naquele momento, enfim, o Inter desandou. O Inter que vinha numa ascensão, que também tem dívidas, tinha e tem dívidas pesadas que impedem o clube de investimentos pesados, o clube deu uma rateada. Aí o que acontece? Os caras assumem o Vasco. Os caras assumem o Vasco, eles procuram o melhor. Eles procuraram o Rodrigo Caetano. Mas qual é o sistema de comando do Vasco? O sistema de comando do Vasco é a direção da 777, os supporters deles, que são o financeiro, o marketing e o esportivo, ou seja, o gestor esportivo, e embaixo o comando dos clubes que eles possuem. Né? O CEO do clube e o representante do futebol. Então, tanto o Luiz Melo quanto o Brax fazem parte de um guarda-chuva, de uma estrutura, de um organograma, em que eles não têm autonomia para mandar naquela unidade de negócio. O Vasco é uma unidade de negócio. Eles não têm essa autonomia. Então, o que eu questiono é se a 777 não tentar evoluir, colocar um dos representantes dela que seja aqui no Brasil para cuidar do negócio Vasco, pelo menos durante um tempo, respirar o futebol brasileiro, ir nos campos de pelada, assentar numa arquibancada para assistir um jogo, assistir um campeonato. Não é vir aqui assistir um jogo, falar meia dúzia de gracinhas e ir embora. É acompanhar. Senta lá no meio da torcida, vai lá no meio da Força Jovem, senta lá, incólume. Põe um chapeuzinho, um bonezinho lá e senta lá, para tentar ouvir o que os caras falam. Vai num jogo das divisões de base do Vasco, vai lá na Washington Luiz, ver como é que os garotos jogam lá, como é que eles treinam lá. Vai tentar conhecer o drama dos profissionais que trabalham no futebol do Vasco, que não é só trabalhar em cima. Vai lá ver como é que é o trabalho do preparador físico, do sub-13, do sub-15. Vai lá ver como é que é a vida com que material o analista de desempenho da base trabalha. Vai lá ver, respira isso. Vai no botequim da esquina, vai em São Cristóvão, depois do jogo do Vasco, para ali nos botequins ali e vê o que o vascaíno pensa. Então, isso aí eu aprendi, sabe com quem? Isso eu aprendi com o Paulo Angione. Quando o Paulo Angione saiu do Vasco para o Flamengo. Porque, coincidentemente, eu deixei de cobrir o Vasco e fui cobrir o Flamengo. E quando eu cheguei na Gávea, encontrei o Paulo Angione num papo sentado a uma mesa, num dia de manhã. Eu fui fazer uma matéria, o time treinava à tarde. Cheguei de manhã para fazer uma matéria especial, não me lembro qual. Encontrei o Paulo Angione num papo divertidíssimo, ali na chamada Boca Maldita, onde sentava o Carlinhos, ex-técnico, para jogar buraco. E eu falei, porra, Paulo, parece que você foi nascido e criado no Flamengo. Ele falou, não, isso aqui acontece, é o seguinte, Gilmar, onde eu trabalho, eu respiro a cultura, eu procuro, antes de qualquer coisa, respirar a cultura do clube. Então, eu converso com a mais baixa patente de funcionário ao presidente do clube. Eu quero saber se eles pensam a mesma coisa. O que eles pensam do futebol, como é que eles veem a instituição, o que é importante para a instituição. Porque é preciso você conhecer isso. Porque a instituição ela tem vida própria. Então o Vasco tem vida própria, porra. O Vasco tem uma cultura, o Vasco não é americano, o Vasco é português, porra. O Vasco é lusitano.
Então o cara tem que ter essa cultura, pô. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!